Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Vamos, nesse instante, aproveitar esse momento para agradecer a Deus essa oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, online, à distância, mas, de qualquer forma, unidos no mesmo pensamento, no mesmo desejo do bem, do aprendizado, dos ensinamentos de Jesus. Obrigado, Mestre Divino. Abençoe nossos lares, abençoe a todos nós e que possamos te acompanhar sempre, Senhor. Permaneça sempre ao nosso lado e sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós, continuando o nosso estudo do livro No Roteiro de Jesus, o Roteiro de Jesus são histórias que foram compiladas, né, foram organizadas pelo Gerson Monteiro, né, Gerson Simões Monteiro, lá da Federação Espírita Brasileira. São histórias sobre Jesus que o espírito Humberto de Campos nos trouxe em várias das suas obras. Então, o Gerson Monteiro teve a feliz ideia, né, o pessoal da Federação Espírita Brasileira, de juntar essas histórias, que estão em vários livros do Humberto de Campos, e colocá-las todas num só. Né? Então, esse é o livro do Roteiro de Jesus. E hoje nós vamos no capítulo 4, o candidato apressado. Quando Tiago, filho de Zebedeu, seguia o mestre a pequena distância, junto às margens do rio Jordão, eis que se aproxima jovem e piedoso, senhor de terras, interessado em aderir ao reino do céu. Então, Zebedeu tinha dois filhos, Tiago, que se chamam de Tiago Maior, e João, o evangelista. Muita gente confunde João Evangelista com João Batista. João Batista foi aquele que batizou Jesus, era primo de Jesus, e batizou Jesus. Né? Mas não foi discípulo de Jesus. João Evangelista é por conta que ele escreveu o Evangelho. Um dos evangelhos foi ele que escreveu. Ele era o mais novo dos discípulos, né? E era irmão do Tiago, maior. Também tem um outro Tiago, que também era discípulo de Jesus. São dois Tiagos. Então, esse é o Tiago, filho de Zebedeu. Então, Tiago, né? Então, na verdade, quando Jesus teve em alguns momentos que ele se retirou, né, mas a sós, geralmente ele levava três discípulos mais próximos a ele, que tinham mais afinidade, que era Pedro, Simão Pedro, né, João, o evangelista, e Tiago, o irmão de João. Então, os dois tinham muita ligação com ele. Então, Tiago estava seguindo o mestre quando um jovem e piedoso senhor de terras, um jovem rico, se aproxima com interesse em aderir ao reino do céu. E aí ele se aproximou de Tiago e perguntou: em verdade, o Messias é portador de uma boa nova? E Tiago, mostrando imensa alegria, informou feliz: sim, é o mensageiro da vida eterna. Teremos com ele um mundo renovado. Nem opressores, nem vítimas, e sim irmãos, filho do mesmo Pai. Olha só que interessante, a visão de Tiago e dos discípulos em geral. O reino de Deus, né, não era simplesmente algo para ser vivido no mundo espiritual. Era algo em que a terra iria se transformar. Então, o objetivo não era só a vida após a morte, mas aqui, a implantação do reino de Deus aqui na terra. Então ele fala, com Jesus, não teremos nem opressores nem vítimas, e sim irmãos, filhos do mesmo Pai. Essa é a proposta, síntese da proposta de Jesus, que nós possamos
nos olhar e viver como irmãos, filhos de um mesmo pai. Aí o jovem perguntou: a que lema ele obedece? Né? Qual a filosofia, qual o lema que ele segue, que Jesus segue? O amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Então, o lema é aquele que a gente conhece, que está registrado nos evangelhos. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. E a norma de trabalho? Perguntou o jovem. Bondade para com todos os seres, inclusive os próprios inimigos. Então, a norma de Jesus é bondade para com todos os seres, inclusive para os próprios inimigos. E qual o programa? Perguntou o jovem. Cooperação com o Pai Supremo, sobre todos os aspectos, em favor do mundo regenerado. Mais uma vez, ele frisa o objetivo do Evangelho de mudar o mundo em que vivemos. E por que mudar? E aí, Tiago tem uma resposta assim, brilhante, que fala, ele pergunta, qual o objetivo? E Tiago responde, a felicidade para todas as criaturas. Então, o Evangelho é uma norma de felicidade para todos, porque nossa felicidade egoísta, nós queremos precisar para nós acima dos outros, sem se importar com a felicidade alheia. E o Evangelho quer que sejamos felizes, mas que compartilhemos e que sejamos todos felizes no reino de Deus. É a vontade do nosso Pai Celestial. Que todos os irmãos vivam bem, mas não que uns vivam bem e os outros não. E o jovem continuou perguntando, porque, na verdade, existia a expectativa de um Messias que viria libertar o povo, mas seria um general, seria um comandante. Então o jovem pergunta para Tiago: ele espera vencer sem exército e sem armas? E aí Tiago responde: o mestre confia no concurso dos homens de boa vontade, na salvação da terra. Mais uma vez frisando. E mesmo assim, o jovem perguntou: admite a vitória final? Sem dúvida, respondeu Tiago. Nossa batalha é a da luz contra a sombra. Dispensa a competição sangrenta. Então, é uma batalha da luz, do amor contra o ódio, contra a indiferença. Dispensa a competição sangrenta. Né? Que pede o condutor do movimento além das qualidades nobres mais comuns? Extrema fidelidade a Deus, respondeu Tiago, num coração valoroso e fraterno, dispor a servir na terra, em nome do céu. O moço rico ficou muito feliz. Estranho fulgor nos olhos. E perguntou: acredita possível o ingresso no círculo do profeta? Você acha, então, que eu posso fazer parte do grupo? Como não? Exclamou Tiago. E o rapaz passou a monologar, evidenciando sublime idealismo. Então, o rapaz estava, né, era um idealista. Desde muitos anos sonho com a renovação. Nossos costumes sofrem decadência. As vozes da lei parecem mortas nos escritos sagrados. O romano orgulhoso domina em toda parte. O mundo é uma fornalha ardente. Enquanto isso, Israel dorme, imprevidente, esquecendo a missão que Deus lhe confiou. Então, ele reconhecia que o mundo estava decadente, né? Existia o domínio daqueles poderosos romanos. O povo esqueceu a lei, o povo de Israel, né?
e esqueceu a missão que Deus deu a eles. Tiago nunca vira entusiasmo tão vibrante em homem tão jovem. Então, ele nunca viu um jovem tão vibrante, tão apaixonado. E aí o jovem falou: não posso viver noutro clima. Procurarei o Messias e trabalharei na edificação da nova terra. Procurarei o Messias e trabalharei na edificação da nova terra. Não perderei mais tempo, ele disse. Afastou-se lépido, né, correndo, sem que o discípulo do Cristo lhe pudesse acompanhar as passadas largas. Então, ele começou a andar rápido para alcançar Jesus, sem que Tiago conseguisse acompanhá-lo. Marcos, o evangelista Marcos, né, seu evangelho, descreve-nos o episódio. Então, Marcos registrou esse episódio do jovem que se aproxima de Jesus. Todos nós conhecemos esse episódio do Evangelho de Marcos. No capítulo 10, encontrando sua narrativa nos versículos 17 a 22. Então, Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Pôs o rapaz a caminho e chegou correndo ao lado de Jesus. Arfava cansado. Pretendia imediata admissão no reino do céu e, ajoelhando-se, exclamou para o Cristo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? O divino amigo contemplou-o sem surpresa. Claro que Jesus já conhecia ele conhece a todos nós. Então, Jesus perguntou a ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Então, Jesus não aceitou nem ser chamado de bom. Só o Pai é bom. Né? A bondade que todos nós vamos desenvolvendo são reflexos da única bondade infinita e verdadeira que é de Deus. Então, nós vamos nos tornando bons quando vamos nos aproximando de Deus, mas Ele é a fonte de toda bondade. Diante da insistência do candidato, perguntou o Senhor quanto aos propósitos. Por quê? Né? Por quê? Os propósitos que o moviam. Esclarecendo o rapaz que desde a meninice guardara os mandamentos da lei. Jamais adulterara, nunca matara, nunca furtara, e honrava pai e mãe em todos os dias da vida. Então, desde a meninice, ele guardou os mandamentos da lei. Jamais adulterara, nunca matou, nunca furtou e honrava pai e mãe em todos os dias da vida. Então, esses mandamentos ele guardava. Terminando um ligeiro relatório, o jovem inquiriu: posso incorporar-me, Senhor, ao reino de Deus? O mestre, porém, sorriu e explicou: uma coisa te falta. Vai, dispõe de tudo o que te prende aos interesses da vida material, dando o que te pertence aos necessitados e aos pobres. Terás assim um tesouro no céu. Feito isso, vem e segue. Foi então que o admirável idealista exibiu intraduzível mudança. No momento, esqueceu o domínio romano, a impenitência dos israelitas, o sonho de redenção do tempo, a boa nova e o mundo renovado. Extrema palidez cobriu-lhe o rosto, e ele, que chegara correndo, retirou-se em definitivo, passo a passo, muito triste. Então, essa mensagem foi extraída do livro Luz Acima, capítulo 15. Como a gente falou, cada capítulo desse, cada mensagem dessa é extraída de um dos livros de Humberto Campos. Então, essa passagem a gente conhece. Ele chegou para o jovem rico e falou: olha, está te faltando uma coisa. Aí eu guardei todos os mandamentos, né?
honrou pai e mãe, nunca roubou, nunca furtou, e Jesus falou assim, olha, falta uma coisa, se desfaça de tudo que você tem e doa aos pobres. Será que essa é uma norma para todos nós? Todos nós temos que desfazer de tudo que nós temos? Então, existem duas interpretações, né? Nós temos, sim, que se desfazer no sentido de nos desapegar, mas nós não vamos tomar ao pé da letra para todo mundo. Esse foi um caso específico. Por quê? Porque em outras ocasiões Jesus não falou isso. Quando ele encontra Zaqueu, por exemplo, ele não chega para Zaqueu e fala, Zaqueu, você é rico, você tem que dar tudo que você tem. O próprio Zaqueu se interessou em repartir o que ele tem depois que Jesus o recebeu. Falou que ia doar metade dos seus bens, etc. E tal. Mas Jesus não teve essa postura, teve com esse jovem, porque esse jovem queria aderir, mas era apegado aos bens materiais. E não adiantava Jesus chegar para ele e falar assim, olha, você ainda é muito apegado. A gente tem que lembrar que no começo do capítulo fala que ele era senhor de terras. Então, ele queria seguir um grupo, mas ele era senhor de terras. Ele ia conseguir fazer isso? Ele estava muito ligado àquelas terras. Então, Jesus falou, olha, você ainda é muito apegado aos bens materiais. Você realmente é um bom filho, você honra os pais o pai e a mãe. Você não furta, você não rouba. Mas você é muito apegado aos bens materiais. Ele podia falar, não, não sou. Então ficava o dito pelo não dito, né? Então Jesus colocou uma prova para ele, para ele mesmo perceber como ele ainda era apegado aos bens materiais. Então Jesus fala, olha, vai e vende tudo que tem. Quando ele fala isso, o entusiasmo dele acaba. Mas essa mensagem serve para nós, para nossa reflexão. Queremos aderir ao Evangelho, mas ainda valorizamos em excesso. Precisamos aprender a valorizar as coisas materiais, porque precisamos delas para viver. E podemos ter conforto, a sociedade permite, e esperamos que todos possam ter, né, uma qualidade de vida melhor. Mas isso é muito diferente de se apegar, de viver para isso. Como é que você vive para o reino de Deus e, ao mesmo tempo, coloca como principal valor, como principal objetivo da vida, os seus bens materiais, as coisas ligadas a esse mundo transitório. Então, o mundo vai se renovando conforme nós vamos nos modificando. E uma das necessidades de modificação é o desapego. Então, a gente tem um carro, a gente usa, a gente aprende a utilizá-lo no bem, inclusive para ajudar outras pessoas, enfim. Mas a gente não pode ter um apego aqui, nem a pessoas, porque hoje nós estamos com os nossos queridos, né, com as pessoas queridas que nós conhecemos, amanhã podemos não estar. E não podemos paralisar a nossa vida por conta disso. Temos nosso objetivo na vida, nossa renovação. E essa renovação íntima, né, onde o desapego é um ponto importante, vai ajudar a renovação da Terra, porque a grande maioria das guerras ocorrem por apego. Apego ao solo, apego à terra, apego aos bens materiais, apego a pessoas, a lugares. Então, conforme nós vamos perdendo individualmente esse apego excessivo, a gente aprende a cuidar, mas não a se apropriar em espírito, porque nós sabemos que tudo aqui na Terra pertence a Deus. Então, nós vamos colaborando. Quanto mais pessoas deixarem de ter esse apego, mais o mundo vai se livrando de guerras, de destruição, que ocorrem, na maioria das vezes, por conta desse apego excessivo às terras e aos bens materiais em geral. Então, precisamos valorizar no sentido de que eles possam ser úteis para nós e para os nossos semelhantes, mas não no sentido de nos escravizarmos a ele.
E, de uma certa forma, era isso que Jesus quis mostrar para ele. Ele ainda era escravo dos seus bens materiais. Mas não adiantaria que Jesus falasse. Então, Jesus joga uma proposta para que ele mesmo perceba. Tanto é que ele nem refuta. Ele vai embora triste. Ele percebeu que ele se achava muito justo, muito bom, mas ele percebeu que ainda tinha muito apego, né, às coisas materiais. Ainda era escravo das coisas materiais. Então, essa lição fica para a gente. A gente possa utilizar nossos bens materiais, né? Eles são úteis para nós, para os nossos semelhantes. Quanto mais utilizarmos para o nosso próximo, mais entesouramos dentro de nós, né? Porque o que nós retemos, nós perdemos. O que multiplicamos, o que nós dividimos, nós levamos como conquistas interiores. Muita paz a todos, que todos tenham uma boa semana, bom final de semana, primeiramente, depois uma boa semana, que possamos estar em paz com Jesus, refletir nas suas mensagens e que elas possam nos transformar, porque o objetivo é esse, não apenas conhecer, mas nos transformar. Obrigado, Mestre Divino, por essa oportunidade bendita. E ser conosco, hoje, agora e sempre, abençoando-nos, abençoando esse mundo que um dia será um lugar renovado pelo seu amor. E assim